Fala pessoal, tudo bem? Maravilha com vocês, né? Eu espero que estejam, porque a Geografia de Rondônia mais uma vez está na área com vocês. Olha só que interessante. Geografia de Rondônia é essa que está trabalhando contextos atuais. Voltamos um pouco na história, falamos também do nosso futuro. Porque Geografia de Rondônia é isso, a gente olha o passado e já com a visão no futuro, ok? E essa aula maravilhosa que está com vocês a partir de agora, ela tem uma temática interessante, porque nós vamos voltar um pouquinho na nossa história para compreendermos alguns aspectos econômicos. Portanto, fique comigo e vamos lá ver qual é o assunto da nossa aula. Aula 13.1, certo? Hoje nós iremos trabalhar a evolução da colonização da Amazônia. Olha, eu vou marcar aqui, vamos pegar aqui a marcação. A evolução e colonização amazônica, onde trabalharemos o ciclo da cassiterita, as colônias agrícolas, a abertura da BR-364 e o ciclo agrícola. Beleza, galera? Portanto, são assuntos que estão relacionados um pouco da história e um pouco da geografia. Olha só que interessante. Cassiterita. Professor, o que é uma cassiterita? É um minério. É um minério que nós temos em abundância aqui no estado de Rondônia. A cassiterita ela é importante para vários contextos econômicos, ok? Como, por exemplo, para a produção da siderurgia. Ela é importante para a indústria automobilística. Então, a cassiterita produzida no estado de Rondônia, isso ainda existe, essa produção da cassiterita, ela tem a sua descoberta, só para você ter uma ideia, lá por volta de 1958, galera. Olha só que interessante. Só vamos contextualizar aqui. 58... O que nós éramos no espaço geográfico? Nós ainda éramos território federal. Ou seja, estava começando a chegar pessoas. O fluxo de migrantes era intenso para essa região. Por quê? Lembra o que a gente falou na aula anterior? Em 1943, nós temos o Getúlio Vargas assinando decreto que criava o território federal do Guaporé. E aí, muitas pessoas vieram no segundo ciclo da borracha e, posteriormente ao segundo ciclo da borracha, nós vamos ter o ciclo da mineração. E qual é o minério importante do ciclo da mineração? A cassiterita. Nesse contexto, vale salientar que essa exploração da cassiterita não tinha indústria explorando ela. Tudo era feito de forma manual. Os garimpeiros que extraíam a cassiterita no nosso território federal do Guaporé, eles extraíam de forma artesanal. Aí você deve estar perguntando aí, professor, aonde que existia, aonde que tinha essa produção ou essa exploração de minério da cassiterita? Nós temos ali a região de Ariquemes, a região central do estado, ali no eixo entre Ji-Paraná e a região de Cacoal, todas essas regiões produtoras da cassiterita. E na década de 50, essa produção ou seja, a retirada, a exploração era feita de forma manual, galerinha. Vamos lá na tela, meu diretor, coloca aí para eles verem o que eu acabei de explicar. Olha só o que eu falei, início da década de 50, ou final da década de 50, melhor falando, né, as áreas produtoras de seringais atraíram muitos migrantes e também, posteriormente ao fim do segundo ciclo da borracha, a cassiterita entra como um dos minérios explorados nesse período. A garimpagem era feita de forma manual, ou seja, absorvia 50% da mão de obra da população economicamente ativa na época. E essa cassiterita, ela era retirada do subsolo utilizando técnicas rudimentares de garimpagem,
ok? Por isso que fala-se que a garimpagem era manual. Aqui você observa exatamente algumas imagens, né, dos garimpos que existiam e alguns ainda existem, que atraíram milhares de pessoas, milhares de migrantes para a região nessa exploração. Cito o exemplo ali, ó, a imagem da revista, ó, dizendo a localidade, Bom Futuro, a região ali do Vale do Jamari, né, as lavras de cassiterita, as pessoas retirando esse minério do subsolo para vender, né? E um detalhe importante, essa cassiterita era exportada. Como que era levada essa cassiterita, professor? Prestem bastante atenção no que eu vou falar aqui, ó. Toda essa imagem que vocês observam, dos garimpeiros extraindo essa cassiterita lá do fundo, era uma garimpagem muito rústica, uma garimpagem artesanal, uma garimpagem onde você tem aí a bateia, né? Você tem pás, enxadas, também a forma dele extrair, separar a cassiterita era lavando, então havia muita área alagada e muitos desses trabalhadores ficavam contaminados ou pegavam malária devido a ter muita água concentrada, água parada. A extração, ou seja, dessa cassiterita, toneladas e toneladas de minério, era feita, ensacada e era levado, né, essa cassiterita para os maiores centros através de aviões. Lembrando que na década de 50, por volta de 1958, a BR-364, ela ainda não estava completamente aberta. Existiam estradas, pequenas estradas, mas abriram muitos pequenos aeroportos, principalmente na região de garimpagem, para poder levar parte dessa cassiterita produzida pelos garimpos, principalmente o garimpo do Bom Futuro, certo? Para os maiores centros, e principalmente ali as regiões mais industrializadas do território brasileiro. Compreenderam? Anotaram essa informação? Memorizaram? Beleza, então vamos lá na tela. O Brasil tinha necessidade do minério para atender as indústrias e Rondônia surgia como principal fonte produtora. Em pouco tempo, tornou-se um dos maiores produtores de minério de cassiterita e a falta de rotas de escoamento obriga a cassiterita a ser retirada, com o que eu acabei de dizer. Foi retirada através dos aviões, de aeronaves e foi construídos a pequenos aeroportos, porque só saía a cassiterita por essas pequenas aeronaves que levavam para os grandes centros industriais do território brasileiro. E essa cassiterita, tá? Que por sinal ela é bastante abundante, ela também, o estanho, ela é proveniente da cassiterita. E ele é importante porque ela faz as ligas ou as chapas de aço, ligas metálicas, fabricação de latas de alimento, como por exemplo, a gente gosta de tomar um refrigerante em lata, principalmente a Coca-Cola, né? Uma Fanta laranja, uma Fanta uva, essas latinhas, elas têm exatamente parte da nossa cassiterita, que vai fazer a composição, vai misturar ela com o ferro, com o alumínio, né, para poder produzir esses materiais, né, e a cassiterita rondoniense, no início da década de 60, ela tem essa importância para a indústria brasileira. Beleza? Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de onde era utilizado esse estânio, né, a cassiterita, dentro da indústria alimentícia, dentro da indústria automobilística, tá? Elas são importantes para esses tipos de materiais. A nossa cassiterita rondoniense, ou no caso, nessa época, era do território federal do Guaporé. Vamos lá na tela? Mesmo sendo explorada de forma rudimentar, a cassiterita respondia por mais de 50% da produção do país. Olha só. E o grande centro produtor era quem?
o território federal do Guaporé, posteriormente território federal de Rondônia e a mais recente estado de Rondônia, onde o garimpo do Bom Futuro, situado na região de Gariquemes, era o maior produtor de casterita do território federal. E aí eu trouxe para vocês uma linha de tempo onde mostra o crescimento, né, da exploração de casterita e o desenvolvimento de algumas áreas, né, como, por exemplo, municípios. Na década de 50 foi a descoberta. Vou mudar de cor aqui, ó. Vamos apagar. Na década de 50 foi descoberto os primeiros aluviões de casterita. Mas, professor, o que significa aluviões? Aluviões significa áreas de garimpagem, tá? Áreas de garimpagem, lavras de minério, ok? Em 1955, na região do Rio Machadinho, né, também tem a exploração de cassiterita. De 58 a 70, tá, a produção de cassiterita ainda era feita de forma manual, ou seja, utilizava técnicas rudimentares de retirada desse material. E as maiores áreas de mineração estavam aonde? Próximas a grandes rios. Por exemplo, nós temos aí a região de Ji-Paraná, com o Rio Machado, nós temos ali a região de Machadinho do Oeste, com o Rio Machadinho, né? Toda aquela área proveniente, a região do Jamari e a região de Candeias. Essas eram as maiores áreas de produtoras de cassiterita, ainda de forma manual, artesanal, tá certo? Devido ao alto fluxo de migrantes, o que nós vamos ter então? A boa parte dessas pessoas que chegavam aqui, que nós comentamos, em que essas pessoas que na década de 50, 60 e 70, até os meados dos anos 80, eram atraídas por causa das terras, quando elas se depararam com a realidade, era uma terra que tinha bastante vegetação, ou uma terra com solo muito ruim, pobre, o que elas faziam? Migravam para mineração, migravam para a produção ou a retirada dessa cassiterita, porque era a questão de sustentar as suas famílias, né, ter um dinheiro. E, naquele momento, a produção agrícola para boa parte desses migrantes que estavam chegando não era vantajoso. E aí passaram, então, a ser garimpeiros, devido a ser muito mais rápido, né, ganhar o dinheiro na exploração da cassiterita. Compreenderam? Vamos lá na tela? Em 1971, o que o governo brasileiro, através do Ministério de Minas e Energia, proibiu, ou seja, ele proibiu a garimpagem manual. Agora, com a proibição, o que vai atrair? Vai atrair grandes empresas nesse processo de exploração. E essas empresas, a partir de 1971, através da portaria 195 de 70, essas empresas estariam autorizadas, para retirar essa cassiterita do subsolo do rondoniense. Nesse caso, os trabalhadores que faziam o trabalho manual de retirada deveriam, boa parte, ser contratadas por essas empresas, coisa que não aconteceu. Tá? E o que isso vai afetar? No final da década de 70, o maior produtor, Rondônia era o maior produtor brasileiro com mais de 10 mil toneladas de cassiterita, representando 67,43% da produção nacional. E o garimpo manual, devido a essa portaria ministerial, deixou de existir e passou a ser uma garimpagem industrial, ou seja, exploração industrial. As empresas que ganharam, a concessão de explorar passaram então a garimpar de forma industrial. E em 2019, a primeira posição entre os produtores brasileiros do minério de estanho e cassiterita, com mais de 11.400 toneladas, cerca de 74,58% de pureza.
O garimpo de Bom Futuro ainda é o garimpo a céu aberto, né, de exploração ou de extração da cassiterita ou do minério de estânio, certo? Um outro detalhe, a garimpagem que foi proibida a partir da década de 70, a mão de obra das pessoas, né, que estavam no garimpo, boa parte foi admitida por essas empresas, os que não concordaram, né, tiveram que migrar para outras atividades econômicas. Fechou, galera? Umas curiosidades que eu trouxe para vocês sobre a cassiterita. Olha só, o estânio é um metal fornecido principalmente da cassiterita. Isso aqui é uma curiosidade. Se quiserem escrever, anotar aí, fazer um esqueminha. Estânio, cassiterita. Ele é útil para quê? Para as latas de conserva, obtenção do bronze usado em esculturas e nos sinos. Olha só que interessante, né? Você sabia disso? Que além das latas de conserva, a cassiterita, o estânio, ele é utilizado para fazer a liga das esculturas e dos sinos. Também ele é utilizado nas geladeiras, nos refrigeradores, nos freezers, né? As ligas, né, misturado com outros elementos ou com outros minerais, o revestimento dos freezers, dos refrigeradores, tem parte do estânio, ou da cassiterita. Os ar-condicionados também têm, né, ligas de cassiterita. Os radiadores de carros, de caminhões, soldas, são alguns exemplos, né, que eu trouxe para vocês de onde é utilizado essa cassiterita, que o estado de Rondônia se destaca nessa produção. Olha uma outra curiosidade que eu trouxe para vocês. Vocês sabiam que o quilo da cassiterita vale $20? Em torno de $20, transformando isso em reais, equivale a R$112. Olha só que interessante, né, galera? O quilo da cassiterita valer em torno de $20 e transformando em reais, R$112 é o equivalente. Isso aí é uma informação que muitos de vocês não sabiam, mas que as empresas que exploram ganham muito dinheiro, porque são toneladas e toneladas de minério de cassiterita retirado do subsolo rondoniense, tá? E, geralmente, a variação de preços é controlada pela Bolsa de Valores, né? Então, isso aí é um dado, uma curiosidade que eu trouxe para você, para saber quanto que vale um quilo da cassiterita no mercado internacional, ok? Vamos lá na tela? O choque, além da questão da produção, né, mineral, nós vamos ter então a questão do choque que o garimpo trouxe. Professor, que choque é esse, professor? Olha só essa imagem que eu trouxe para vocês aqui, ó. Observa bem essa imagem. O que você consegue aí observar? Ah, professor, eu estou vendo aí uma água avermelhada, uma água parada, uma vegetação seca. Realmente, a garimpagem trouxe essa problemática ambiental, que foi justamente áreas degradadas, áreas que foram totalmente destruídas, retiraram a vegetação, os rios ou riachos que cortavam a região foram poluídos, né? As espécies de animais, as espécies da flora também desapareceram. Trouxe essa problemática. Além do que eu já citei, os garimpeiros que vivem nesse tipo de área, ou nessa área de garimpagem que tem essa característica, muitos deles adoecem, principalmente pegando malária, porque a água fica parada, né? E isso prolifera o mosquito, né? Prolifera a doença, a malária. Beleza, galera? Vamos lá para a tela? Outro assunto que eu vou falar com vocês, nós falamos aí do ciclo da cassiterita, do ciclo que faz parte do ciclo da mineração, juntamente com o ouro, né, o diamante. Mas um outro fato importante para a nossa geografia é a abertura da BR-364. Professor, a BR-364, vamos contextualizar aqui, olha bem para mim. Primeiro, eu trouxe aqui, ó, um personagem dessa história. Você observa bem quem é esse personagem, quem é essa pessoa que está caminhando aqui em cima de um tronco de árvore.
é justamente um presidente da República. O Juscelino Kubitschek, conhecido como JK. Ele tem tudo a ver com a nossa história em relação à abertura dessa estrada, que hoje é um corredor importante de transporte de mercadorias, de pessoas, ok? A BR-364, ela foi aberta por volta da década de 60. Um detalhe importante, ela não era chamada de BR-364, ela era chamada de BR-029. O traçado da BR-364 ou da BR-029, ela seguiu o mesmo traçado por onde, anos e anos antes, o Marechal Rondon passou levando as linhas telegráficas. Um detalhe interessante, a BR-364, ela começa lá no interior de São Paulo, passa pelo estado do Mato Grosso, passa pelo estado de Rondônia e vai até o estado vizinho a nós, o Acre. Então, ela é uma estrada que tem milhares de quilômetros de extensão. Qual foi o objetivo do Juscelino Kubitschek de construir essa BR? Era interligar a Amazônia com o restante do Brasil. Porque a Amazônia, de certa forma, nesse período, ela estava isolada por via terrestre. Tinha como chegar, né, por avião, através do hidroavião, tanto que nós relatamos para vocês sobre o território federal do Guaporé a vinda do Getúlio Vargas. Chegou aqui em Porto Velho, né, por hidroavião. Mas em si a região amazônica não havia estradas, só chegava ou por barco, né, vindo de navios, ou por aviões. E aí Juscelino Kubitschek, com aquele projeto de desenvolvimentista que ele criou 50 anos em 5, onde ele vai criar grandes empreendimentos, vai iniciar grandes empreendimentos, e um desses empreendimentos é justamente a BR-029, que nós chamamos hoje de BR-364, né, meu diretor? Vamos lá na tela. Então, o nosso presidente da época, o Juscelino Kubitschek, conhecido JK, ele tinha o esforço de tirar a Amazônia do isolamento. E aí, essa ligação deveria ser feita por terra. Tanto que no dia 4 de janeiro já havia sido distribuído alguns trechos até o local denominado Alto Paraguai, no estado do Mato Grosso, onde estava assentada o Exército Brasileiro para iniciar todo o processo de abertura ou reabertura, porque tinha uma certa estrada, mas foi aberta completamente, né, essa estrada até o território acreano. E no dia 3 de janeiro de 61, chegou a Porto Velho a primeira leva de construtores da BR-029 ou 364, que levou 9 meses, 14 dias para fazer o desmatamento, a terraplanagem, permitindo, em época de verão, realizada uma viagem em 30 horas de Cuiabá a Porto Velho. E eu trouxe aqui algumas imagens desse período. Olha bem, galera, meu diretor, olha só, olha bem o que você está observando da BR-364. A realidade da época para hoje. Hoje a nossa BR, ela é asfaltada, né? Mas na época da abertura dela, existia áreas alagadas, algumas áreas arenosas, tinha que construir pontes, tinha que fazer a terraplanagem, tinha que dinamitar áreas rochosas, porque não é somente áreas alagadas. Por exemplo, você que mora aí na região central do estado, de Ouro Preto do Oeste, bem na entrada você tem ali alguns morros, alguns rochedos, algumas rochas, para perfurar aquilo ali. Não era... Claro que utilizava mão de obra humana, mas precisava dinamitar. Então, dinamitava para poder cortar a estrada. Áreas alagadas, tinha que fazer uma terraplanagem para que pudesse passar por cima dessas áreas alagadas e que não cedesse o solo. Então, tudo isso foi pensado exatamente pelo Exército Brasileiro, que foi o que recebeu a concessão da abertura da BR-029. Essa BR, né, que liga grandes centros urbanos e chegou aqui em Porto Velho, bem recente,
né, de acordo com os historiadores, na década de 60, levou 9 meses para ela ser totalmente aberta. Vamos lá na tela? Aqui eu mostro para vocês, né, alguns soldados do 5º BEC, 5º Batalhão de Engenharia de Construção, na década de 70, onde estavam trabalhando nessa abertura, né? Notem que o trabalho era pesado, certo? A sua pavimentação vai ocorrer, né, somente a partir da década de 80, quando, né, toma posse o governador do território. Olha só quem? O Jorge Teixeira de Oliveira, que a gente já comentou aqui. Ele foi o último governador do território federal de Rondônia e o primeiro governador do estado de Rondônia. E é ele o responsável de estabelecer metas de pavimentação da BR-364. Ele é o responsável de iniciar, né, ou seja, os trâmites burocráticos, né, para que ela pudesse, já que a BR é uma rodovia federal, certo? Os trâmites burocráticos e que o governo federal pudesse asfaltá-la. Tanto que é que dos personagens importantes, além do Jorge Teixeira de Oliveira, foi o ministro Eliseu Rezende, juntamente com o presidente João Figueiredo, que na época era o ministro, né, de infraestrutura, e o João Figueiredo, ele era o presidente da República, que agora vai pavimentar a BR-364 de Cuiabá até Porto Velho. E essa pavimentação foi importante para que aspecto? Para o crescimento populacional, crescimento econômico dessa região, já que o aumento populacional já vinha ocorrendo devido aos projetos de colonização, a questão da produção mineral, né, atraiu muitas pessoas e agora precisavam que tivesse uma interligação via estrada e que também colaborou para ainda mais o aumento populacional. Nessa imagem vocês observam quem? O Jorge Teixeira inaugurando parte do trecho da BR-364, juntamente com o presidente da época, tá? O presidente Figueiredo. E aí, outro detalhe importante, como eu falei, a BR-364 ela tem uma extensão, ó, olha só toda a extensão da BR-364. Ela sai lá do interior de São Paulo, próximo a Limeira, entra pelo estado de Goiás, ou parte do trecho do estado de Goiás ali, corta o estado do Mato Grosso praticamente todo, corta o estado de Rondônia todo e corta o estado do Acre quase todo, chegando já próximo à fronteira com o Peru. E alguns trechos, infelizmente, da BR-364 no território ou na área geográfica do Acre ainda não foi asfaltada, mas ela está toda aberta. O asfaltamento dela por completo se dá até a região de Manoel Urbano, né, e posteriormente até Cruzeiro do Sul, boa parte dela e alguns trechos aí em manutenção e possivelmente vai ser asfaltado, ok? Essa BR que é importante para o contexto econômico desses estados, principalmente aqui de Rondônia e do Mato Grosso, que é onde a nossa produção agrícola é escoada por ela até o porto na cidade ou aqui na cidade de Porto Velho. Dentro desse contexto também, vale salientar que o ciclo agrícola, ele é um ciclo que acompanha esse desenvolvimento do nosso estado, principalmente porque a gente vai perceber que além da mineração que atraiu milhares de pessoas para a região, esse ciclo agrícola, galerinha, olha só, ele vai ser importante devido às criações dos projetos que nós falamos em algumas aulas anteriores, como por exemplo o Polo Noroeste, que foi um projeto que vai atrair muitos imigrantes para a região, onde esses imigrantes iriam receber ou receberam lotes, terras para a produção agrícola. É por isso que o ciclo agrícola, olha só, esse ciclo aqui, ele recebe esse nome, ele está ligado a esse período, porque a partir da doação de terras, né, do Polo Noroeste, né, o Programa de Integração Nacional, ele vai colaborar para que essas pessoas possam começar uma produção agrícola através, né, da doação de lotes, de sementes posteriormente. O INCRA estabelece os
projetos de colonização, como a gente já citou, projetos de assentamento, e essas pessoas, ao receber essas terras, tinham a obrigação de começar um processo econômico através da produção agrícola. E dentro desse ciclo, vale salientar que o PIC e o PAD também está ligado ao ciclo econômico. Nessa produção do ciclo econômico, vale ressaltar que boa parte dessa produção vai ser escoada pelas ROs, pela BR-364 ou BR-029, essa produção que começava a se despontar como o estado produtor do cacau, do café, do milho, do feijão, do arroz, certo? Tanto que é que algumas áreas, como por exemplo, a cidade de Ji-Paraná, Cacoal, Ouro Preto do Oeste, são áreas produtoras de produtos, como é o caso do café e do cacau. Tanto que é que Cacoal ela tem uma nomenclatura, ou vamos dizer assim, um apelido, um nome, né, a capital do café, porque começa a despontar como município produtor de café, e esse café, essa produção começa exatamente por causa desse ciclo agrícola. Outro, o cacau também, áreas produtoras de banana, áreas produtoras de mandioca, áreas produtoras de milho, de feijão, de arroz. E mais recente, né, nós temos aí municípios que agora estão despontando como produtores de soja. Então, esse ciclo agrícola ele é importante porque agora vai movimentar a nossa economia. A economia essa que baseava-se no extrativismo vegetal e no extrativismo mineral, e agora vem com um novo momento, né, a partir da criação dos projetos de colonização e ocupação do espaço geográfico, agora um ciclo chamado ciclo agrícola, né, galera? Vamos lá na tela, diretor? Assim como eu falei para vocês, os projetos de colonização eles foram importantes porque são base para o ciclo agrícola. Aí eu cito o exemplo do PIC de Paraná, né, onde vai ter o Seringal ali, no Cacaual, né, a margem direita do Rio Machado. Nós vamos ter os projetos de colonização na região de Cacoal, na região de Ministro Andreasa, Rolim de Moura, Santa Luzia, Novo Horizonte, Alta Floresta, Alto Parecis, onde essas pessoas foram assentadas, né, e começaram, então, um processo de ocupação do espaço geográfico e produção agrícola. Olha, notem que os lotes eram bastante consideráveis seus tamanhos, né, em torno de 100 hectares. Ji-Paraná, né, a cidade de Paraná por volta de 1970, lembrando que esse nome Ji-Paraná é mais recente, né, da década de 70. Essa área que nós chamamos de Ji-Paraná, ela já foi chamada de Urupá, né, ela já foi chamada de Vila de Rondônia, porque ela começa pequena, né? Começa exatamente com essa produção mineral, depois passa para a produção agrícola, certo? Então, tudo isso é um pouco da nossa geografia, essa geografia, juntamente com a história, que o nosso espaço geográfico vem sendo transformado. E esses piques, né, como foi falado, foram importantes para o processo de criação e produção de alimentos, né, e animais posteriormente. Esse processo que tem como o principal executor o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, né, ele criou lotes de 50 a 100 hectares, né, em estradas vicinais e coletoras, e lotes de 100 a 250 hectares, né, em outras áreas. E todos esses projetos de colonização, como é o PIC, Padre Adolfo Roll, PIC de Paraná, PAD Burareiro, PAD Marechal Dutra, o PAR Machadinho, todos eles estão ligados exatamente aos migrantes que chegaram, e esses migrantes começaram um processo, né, de ocupação do espaço e produção. Ok? Outro detalhe interessante também sobre o ciclo agrícola é que no final da década de 70, né, 60 e 70, onde já éramos território federal de Rondônia, já havia condições econômicas, né, condições sociais e políticas para instalar o estado de Rondônia.
tá? O estado de Rondônia, que viria a ser o 23º estado da federação. Esse estado que vai ser criado por volta de 1981, tá? E vai ser instalado no dia 4 de janeiro de 1982, ou 4 de janeiro, tá? Ele vai ser importante, ou vai surgir devido à questão de um aumento populacional, da questão econômica que já se despontava, né, dentro dessa região que nós chamamos hoje de estado de Rondônia. Trouxe para vocês algumas imagens, né, dos migrantes que chegavam dos projetos de colonização, da propaganda governamental que existia na época para a região amazônica. Lembrando que a BR-364 foi uma das estradas abertas nesse período, do regime militar, mas nós tivemos uma outra estrada que sai lá da região da Paraíba, que é a chamada Transamazônica, né, que iria trazer também muitas pessoas para a região amazônica. Porque essa questão de propaganda política era que o governo queria integrar a região e também tirar movimentos grevistas, o grande índice de insatisfação que ocorria na região mais populosa, no sul e sudeste, e atrair essas pessoas para a região amazônica através dessas propagandas e fazer com que essa região também se desenvolvesse. E o estado de Rondônia se desenvolve graças a esses projetos de colonização que atraíram muitas pessoas e que vão iniciar um processo econômico, seja pelo ciclo da mineração, seja pelo ciclo agrícola, onde vai produzir aí grãos, vai criar animais e, posteriormente, com o aumento dessa população e também com o crescimento econômico, vai começar um projeto de criar o estado de Rondônia, né, agora substituindo o território federal por estado de Rondônia, né, e o Jorge Teixeira é um personagem importante dessa história, que vai ser o primeiro governador do estado de Rondônia a partir dos anos de 1982. Beleza, galera? Era isso que nós tínhamos. Gostaram? Fechou? Se não compreendeu, se não anotou alguma coisa aí ou esqueceu de anotar, nós voltamos no nosso resumão.